Hoje à noite eu quero falar sobre a essência da obra missionária. A essência da obra missionária. E o texto que eu escolhi é 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6. 1 Timóteo 2, 1 a 6. Você pode abrir sua Bíblia, acessar seu celular e escolher a tradução que quiser. 1 Timóteo 2, 1 a 6. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos. Diga comigo, todos os homens sejam salvos. Essa é a essência da obra missionária. Esse é o resumo da mensagem dessa noite, está aqui. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo em resgate de muitos, em testemunho dado a seu próprio tempo. Que Deus derrame bênção sobre nós nesta noite. Queridos, o projeto missionário de Deus é simples, é a salvação de todo ser humano, é a salvação de todas as pessoas. E todas as vezes que uma pessoa se rende a Jesus, todas as vezes que você faz parte desse celeiro missionário, quando você entrega seu coração, você não foi chamado só para ser da religião, você foi chamado para fazer parte de um exército em caminhada, esperando o tempo da volta de Jesus, anunciando esse evangelho do Senhor. Você foi chamado para ser um missionário. Ser um missionário é um estilo de vida da igreja. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos movimentamos, tudo que nós fazemos em todas as direções, tem um só foco: nós queremos continuar cumprindo a ordem missionária. Nesse texto, querido, há 3 coisas que Paulo começa dizendo que é o necessário, o suficiente para que a obra missionária seja mantida em pé. Primeiro, ele diz que a oração é a base de todas as coisas. É pela oração, pelas súplicas e pela intercessão e pela ação de graça. São 3 aspectos diferentes da atuação da igreja de Jesus. Quando ela intercede, quando ela suplica, quando ela intercede por alguém que está se perdendo, quando ela dá ação de graças por aquilo que Deus está fazendo, ela está nada mais do que menos estabelecendo a base da obra missionária, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, queridos irmãos, esse texto tem peculiaridades interessantes. Paulo diz aqui que a igreja deveria orar pelas autoridades, pelos que estão em poder de autoridade. Imagina você que o período dessa carta é de 58 a 64 depois de Cristo, e no ano 64 especificamente foi o ano que a perseguição afunilou sobre a igreja. Foi o ano em que Roma pegou fogo e Nero, para livrar sua cara, ele culpou os cristãos. E então naquele ano, 64, os cristãos foram mortos em praça pública, foram colocados em arenas com leões famintos, e eles colocaram ali para que recebessem a culpa de algo que eles não fizeram. Mas independente disso, o cristianismo, a mensagem do evangelho foi: orem pelas autoridades. Diz um historiador que Nero, quando terminava a sessão de morte e o divertimento deles em ver os cristãos morrendo, diz que certa feita ele entrou na arena e encontrou um grupo de cristãos, os cadáveres de mãos dadas, e ele disse: impressionante, esses cristãos, mesmo na hora da morte, eles estão unidos pelo mesmo propósito. Queridos, a obra missionária não é outra a não ser a unidade da igreja de Jesus num só propósito: que
todos os seres humanos sejam salvos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, esta noite, eu queria dizer que a nossa obra, a nossa ação, o nosso projeto missionário, ele começa em Deus e termina em Deus. Deus é um Deus missionário. O coração de Deus é um coração missionário. Desde que o mundo foi criado e o pecado entrou no mundo, o coração missionário de Deus foi estendido sobre a terra. Ele disse: eu vou enviar Jesus, eu vou esmagar a cabeça da serpente, eu vou trazer de volta todo aquele que está perdido no pecado. Por isso a nossa obra não é outra a não ser nos unir ao propósito de Deus. Há 3 coisas que foi claro na grande comissão em Mateus 28, 16 a 20. A primeira coisa foi a autoridade. Jesus disse: é-me dada autoridade no céu e na terra, portanto, vão e preguem o Evangelho. A igreja de Jesus faz a obra aqui na terra, não por uma religiosidade, não por algo que ela quer, mas nós o fazemos por conta da autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus, na autoridade que nos foi dada pelo enchimento e a presença do Espírito Santo. Por isso nós temos autoridade. Depois Jesus disse: agora eu vou dar uma ordem, vão e façam discípulos. Você recebe autoridade, não para você consumir. Você não se torna um crente para ficar aqui dentro. Você não se torna um crente para ficar enjaulado. Deus te dá autoridade como cristão, para que você vá por todos os lugares e pregue o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Então nós recebemos autoridade, nós precisamos ir em nome de Jesus, nós precisamos estar juntos ali, para que possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus disse: agora vocês têm uma mensagem. Você tem autoridade, você tem uma ordem para ir. Queridos, quando nós não obedecemos à grande comissão, nós pecamos, nós entramos em desobediência, nós não conseguimos fazer a obra do Senhor como ela deve ser feita. Ele disse: vocês têm uma missão, vocês têm uma mensagem, e a mensagem de vocês é essa: ensinem, discipulem, orientem. É por essa razão que todas as vezes que você vem para cá, não venha para cá com o espírito de que eu vou para receber ou para satisfazer o meu ego. O culto não é nada disso. O culto é um lugar onde você adora e sai por aquela porta para fazer toda a diferença por onde você andar, em nome de Jesus. Esse culto é um centro de treinamento. É um centro de treinamento para que você, ao sair daqui, cumpra a obra missionária. Leve a mensagem do Senhor até os confins da terra, a todas as pessoas, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Por essa razão, queridos, Jesus deu isso na grande comissão. Ele disse: vão. Mas Jesus disse também: eu vou dar autoridade para vocês, vou dar uma ordem para vocês, vou dar uma mensagem para vocês. Mas ele disse: agora tem um preço. Diga comigo: preço. A obra missionária tem um preço. Meus irmãos, servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é algo que eu banalizo. As coisas que eu faço para o Senhor tem que ser naquela base do que o Senhor está recebendo o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor. Tanto que o Senhor diz: eu quero que você entregue sua vida. A obra missionária só acontece na sua vida se você um dia entregou a sua própria vida, assim como o Filho de Deus entregou a dele por você. É aí que começa a obra missionária. Você está entendendo? Quantos estão junto comigo? A obra missionária começa quando eu chego e digo: Senhor, eis-me aqui, eu recebo o teu filho, e agora eu estou junto com Jesus, na autoridade que ele me deu, para que o Evangelho seja pregado. Essa é a essência da obra missionária. Por isso, queridos, nós fomos enviados, é um preço. Jesus disse, reunindo a multidão, lá em Marcos 8:34, Jesus disse: olha, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Renuncie, pague o preço.
Aqueles cristãos do primeiro século, eles estavam tão cheios da grande comissão, tão cheios da presença, que eles eram capazes de viver ou morrer pelo Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não mudou. O Evangelho é tão bom, é tão sério, que só vale a pena se você estiver disposto a dizer: eu quero viver ou morrer por uma causa nessa vida. Eu te pergunto, que coisa mais importante existe nessa vida que justifique você viver ou morrer por ela, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele te garante vida eterna em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é importantíssimo, querido, isso é muito forte para o nosso entendimento. Deixa eu te dizer mais uma coisa, a obra missionária é uma obra de ir, é uma obra de ir aonde você pode, possível ou impossível. A obra missionária só acontece se tiver alguém que vá. A obra missionária só acontece se tiver alguém se movimentando em todas as direções. Eu fico pensando como é a obra missionária desta igreja durante a semana. Pensa aí por onde você andou essa semana. Posto de saúde? Banco? Casa do vizinho? Por onde você andou? Jogar futebol? Mas a minha grande pergunta é: até onde eu fiz esse trajeto com a consciência de aqui vai um missionário com autoridade para pregar o Evangelho? A grande pergunta é se eu realmente estou consciente de que, vivendo ou morrendo, eu estou debaixo de uma ordem, de uma missão e de uma autoridade que foi dada por Jesus. Isso é necessário, querido, que a gente resgate, porque a igreja de Jesus, ela tem uma fórmula simples. Por onde você estiver, ali está a presença de Deus, ali está a presença do Espírito Santo. A igreja de Jesus, por mais que ela sofra intempéries, ela jamais para, porque ela tem sobre ela uma autoridade, uma proteção, que Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso, em Cristo Jesus, Paulo já afirma: somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Isso é muito forte para o nosso entendimento. Por essa razão, a igreja, ela tem que ir fazendo missões. Quando nós pensamos num sistema missionário, nós estamos pensando em ferramentas. Diga comigo, ferramentas. Quando nós pensamos em células, nós estamos pensando em ferramentas. Quando nós pensamos em microcélulas, nós estamos pensando em ferramentas para que a obra missionária seja feita. Tudo que nós fazemos nessa igreja, tudo, é tudo mesmo, irmãos, coloque no seu coração que é simplesmente para fazer a obra missionária. Não há outro sentimento a não ser fazer a obra missionária. Por essa razão nós temos que ir. Quando Deus nos envia, Ele está dizendo: vá, pregue o Evangelho, leve o Evangelho a todas as pessoas. O mundo está vivendo um caos. Nós estamos vivendo um tempo do fim, um tempo de confusão, onde as pessoas não conseguem se entender mais, irmãos. Eu estava ouvindo o Jetro, numa dessas mensagens aí, aquele pastor que esteve aqui no aniversário da igreja, e em outro contexto ele estava dizendo que o mundo está, as pessoas estão se perdendo nelas mesmas. E ele conta a história que ele foi ao veterinário levar os cachorros dele, e o veterinário conversando disse: olha, pastor, os consultórios agora vão precisar arrumar psicólogo para cachorro. Os cachorros estão entrando em depressão. Por quê? Eles, porque o cachorro absorve todo o sentimento do ambiente, ele sente as emoções do dono. E as pessoas estão tratando cachorro como se fosse gente: meu bebê, meu filhinho, meu papai, e não sei o quê. E os cachorros estão se deprimindo e as pessoas enlouquecendo. Isso é o fim do tempo, querido. Cuidado, seu cachorro é cachorro, você é gente, você é que tem uma obra missionária. Mas é nesse mundo cachorro doido que nós temos que pregar o Evangelho de Jesus por onde nós andarmos.
Quem crê, aplaude Jesus, dizendo: eu sou um missionário. Esse mundo está se perdendo, em nome de Jesus. Gente, é nossa prioridade. Agora vamos para a mensagem de hoje à noite, em nome de Jesus. Estão preparados? Timóteo diz, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2: antes de tudo, eu peço que vocês orem pelas pessoas. E aqui eu vou ser bem curtinho, porque eu quero que você saia daqui hoje à noite, por aquela porta, e ande durante a semana, dizendo: eu sou um missionário. Primeiro, a oração é o que te mantém conectado com Deus. É a oração que vai abrir as portas para o ministério e a obra que você tem que realizar. Queridos, Deus determina nesta noite, conforme Paulo a Timóteo: orem, orem. Sua lista de oração, querido, às vezes não acontece nada, porque você nunca banhou aquela lista de oração com lágrimas, dizendo: Deus, salva o meu parente, salva o João, salva o Manuel. A sua lista de 10 precisa estar regada em oração. Ei, querido, é a oração que vai abrir as portas, é a oração que faz mover o coração de Deus. Porque lá no versículo 4 diz que é desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Todas é todas mesmo, queridos. São aquelas pessoas boas, aquelas pessoas não tão boas, as pessoas bonitas, as feias, não interessa a situação dela, ela é uma pessoa que Deus quer salvar. Olhe na sua relação agora, pense na sua lista de oração. Quantas pessoas estão ali pertinho de você e você precisa continuar orando? Para você se converter, você só precisa receber um toque do Espírito Santo no teu coração. Você só precisa decidir: eu vou obedecer. Porque sem a obediência você não pode entender a vontade de Deus. Sem a obediência você não pode receber a bênção de Deus. E a obediência é de dois lados: é a obediência de ir, é a obediência de levar, é a obediência de abençoar. Ah, meus irmãos, a obra principal da igreja é adorar e anunciar o Evangelho, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Pense em quantos estão perto de você que ainda não se salvaram. Pense em quantos estão perto de você que ainda não se salvaram. Mas como é que nós vamos fazer essa obra missionária? A Bíblia diz que nós temos uma mensagem única. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A nossa mensagem é essa. O caminho da salvação é único. Você já tem a mensagem, mas nós precisamos estar preparados. Paulo diz aqui: pois não há só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens. É por essa razão que nós estamos com a autoridade, nós estamos com uma ordem e nós precisamos obedecer. Esta é uma noite em que você precisa decidir: o que eu vou fazer diante do desafio da obra missionária. A obra missionária não é um programa, mas é um estilo de vida da igreja. O que nós fazemos no interior não é diferente do que nós fazemos aqui nos arredores da igreja. Pelas vielas, pelas baixadas, pelos prédios, pelos arranha-céus. Nós precisamos simplesmente entender que nós estamos em missão nesse mundo. Nós estamos nos preparando para seguir a obra missionária. Por isso, querido, nada pode nos parar. Nada pode parar a obra da igreja. A igreja nasceu sob pressão. Diga comigo: pressão. Jesus Cristo nasceu e logo foi determinado a morte dos inocentes. Teve que fugir. Os apóstolos, tão logo
começaram a revolucionar o mundo, foram perseguidos e presos e morreram todos de cabeça para baixo. Mas diz a Bíblia que independente do que tenha havido, a obra de Deus nunca vai parar, a obra missionária é imparável. O poder que Deus tem derramado sobre a face da terra é imparável. É por isso que a nossa mensagem é clara, a nossa mensagem é única. Nós precisamos estar atentos para fazer a obra do Senhor. Nós estamos no mundo a serviço de Jesus. Nós estamos no mundo para servir Jesus. E a obra que nós realizamos não é uma obra nossa, mas é uma obra do próprio Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa obra não vai parar, diga comigo, não vai parar. Essa igreja vai fazer 100 anos, e durante 100 anos, muitas gerações ficaram para trás. A história da igreja é muito parecida com a igreja do deserto, onde os que foram pecando, os que foram se rebelando, foram ficando pelo caminho, mas o Senhor levantou uma nova geração. O Senhor levantou uma nova geração. Os próximos 100 anos dessa igreja, se Jesus não voltar, está nas mãos dele. Ele vai levantar uma nova geração. Eu não acredito que nenhum de nós, no segundo centenário dessa igreja, ainda esteja por aqui. Muitos já estarão na igreja celestial, mas as nossas gerações hão de continuar, porque essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. E as nossas gerações têm duas vertentes, e eu queria que você recebesse isso hoje à noite. Primeira vertente são os seus filhos biológicos. Nossos filhos devem ser ofertas entregues ao Senhor. Amém, irmãos? E os nossos filhos espirituais. Nossos filhos espirituais são aqueles que nós falamos de Cristo e ele entendeu. E um dia ele abriu a sua boca, simplesmente disse: é isso que eu quero para a minha vida. E então você vai criando filhos espirituais. Os teus filhos espirituais é quem vão continuar a obra que o Senhor colocou no teu coração. Você lembra quem foi seu pai espiritual? Aqui na igreja é interessante. Tem filho que é o pai da mãe, é o filho que é o pai do pai, porque foi ele que levou a família inteira para Jesus, porque é uma geração espiritual. E então os seus discípulos e os seus filhos biológicos vão formar a geração que vai seguir até a volta de Jesus. Fique de pé para que eu já me prepare para parar. Fique de pé para que eu tenha a certeza de que eu vou encerrar essa mensagem hoje à noite. Então eu queria nessa noite deixar com você alguns apelos, algumas reflexões. A primeira é que Deus tem desejo que todos sejam salvos. Deus não quer nenhum membro da tua família se perdendo. Deus não quer que nenhuma pessoa dessa comunidade se perda. E o canal de Deus para a pregação do Evangelho é a minha vida, é a tua vida. O canal de Deus para a pregação do Evangelho é a tua boca, a minha boca. Queridos, você não precisa ter dom de evangelista, mas você precisa simplesmente fazer alguma coisa que traduza Jesus ao coração das pessoas. Às vezes você vai simplesmente levar ela para um evento da igreja. Talvez você não tenha jeito de explicar o conteúdo do Evangelho, mas você pode fazer ações que levem essas pessoas a conhecer o Evangelho. Mas você pode orar, você pode interceder, mas você tem que ser intencional nas suas orações. Você precisa estar orando. Queridos, eu creio que nós podemos fazer muito mais, nós podemos avançar muito mais, se nós formos disciplinados, obedientes à grande comissão, e tivermos uma vida de oração sobre os nossos propósitos. Nós estamos com vários propósitos ao mesmo tempo aqui na igreja: células, microcélulas, campanha, construção, esporte, tanta coisa.
jovens, adolescentes, nós temos muita coisa, mas tudo isso se resume a nada se nossa mente não estiver voltada para a obediência da grande comissão. Deus está dizendo: levante, mude seu foco, porque eu não quero que ninguém se perca. E eu não vou mais mandar o anjo, eu vou mandar você. Eu salvei você para que você tenha uma vida reta, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de consagração, tenha uma vida que possa responder, dizendo: Deus, eis-me aqui. Quando Deus te fala, Ele espera uma resposta. Quando Deus te convida, Ele espera que você diga: eu aceito ou eu rejeito. Por isso essa é uma noite que o Senhor está dizendo: eu quero que você assuma a tarefa de um missionário. Eu quero que você entre para o rol dos missionários. Eu quero que você entre para a relação dos meus discípulos. Talvez você está aqui hoje à noite e a sua mente tem tido uma leitura dupla. A leitura é a seguinte: eu sei que eu preciso dessa mensagem para minha casa. Eu sei que a minha família precisa voltar a ser o ambiente da presença do Senhor. Mas talvez você diga: mas agora não. Eu converso com muita gente, eles: pastor, não chegou a minha hora. Irmão, me dá um medo. Me dá um medo. Porque ninguém sabe o amanhã. A Bíblia diz assim, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. A minha maior crise é quando eu vou em enterro, que as pessoas andaram aqui pela igreja, mas nunca declararam sua fé, e as pessoas: pastor, para onde ele foi? A minha resposta é clara: eu não sei, porque isso é você e Deus. Só você, meu irmão, pode responder ao teu chamado missionário. Só você, meu irmão, pode responder: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu me entrego. Aqui está a minha vida. Faz de mim a pessoa que deseja que eu seja. Talvez essa seja a tua oração hoje à noite: Senhor, faz de mim a pessoa que deseja que eu seja. E você vai descobrir que você pode oferecer ao Senhor muito mais do que você imagina. Você vai descobrir que você pode ser uma bênção maior no meio da tua casa, da tua família, por onde você andar. Você vai descobrir que o teu coração foi cheio de uma presença diferente, foi cheio de algo que nem você sabia explicar, porque Ele bate, mas só você pode responder: o que é que eu vou fazer? Por isso feche teus olhos. E eu queria primeiro me dirigir à igreja de Jesus, que você tivesse agora pensando na tua lista de pessoas que você gostaria de vê-lo servindo ao Senhor, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. É desejo de Deus, todos que você está se lembrando, sua esposa, seu filho, antes que seja tarde, ore. A Bíblia diz: façam orações, porque é Deus que vai tocar no teu coração. Deixa Deus trazer ao teu entendimento
que você pode e que você é um missionário, um mensageiro das boas notícias. A segunda reflexão é ao mesmo tempo um convite. Eu nem vou pedir que você venha aqui à frente, mas eu vou pedir a você que está aqui hoje à noite, a menos que você queira, se você quiser declarar sua fé pública em Jesus, procure qualquer membro dessa igreja que está com você e diga para ele: ore por mim, eu quero me entregar a Jesus. Você não entrega a sua vida a Jesus aqui na frente somente. Você pode entregar a sua vida a Jesus aí onde você está, com a pessoa que estiver do seu lado. Eu quero me entregar a Jesus. E a pessoa simplesmente vai botar a mão na tua cabeça e vai dizer: que Jesus te receba. E depois você vai nos informar, para que a gente possa orientar e discipular e levar você a lugares mais altos. Vamos orar. Vamos orar. Todos aqueles que têm gente para se salvar, ore com as mãos levantadas. E você que hoje à noite, dentro de você tem um sentimento, um desejo também, de dizer: Jesus, eu preciso força para me entregar. E eu posso fazer isso lá em casa, aqui, só me dá força. Também ore com as mãos levantadas. Pai, em nome de Jesus, nós nos consagramos diante do Senhor, nós nos colocamos como intercessores, nós nos colocamos na brecha, por cada pessoa que aqui ou nas suas casas, que estejam vendo esse culto, abram seu entendimento e diga: Jesus, eu te recebo, eu me entrego, faça de mim a pessoa que tu desejas que eu seja. Pai, eu te apresento nossos parentes, amigos, conhecidos. Nos ajuda como instrumento de paz. Pai, cuide de nossas casas, transforme nossas microcélulas das casas um celeiro missionário, onde as pessoas possam dizer: verdadeiramente Deus está aqui, verdadeiramente Deus está aqui. Por isso eu me entrego, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só os que creem de mãos altas ainda aplaudem a Jesus, dizendo: Deus, eu quero ser bênção na minha vida. Vocês podem sentar.